Pronto, acho que estamos ao vivo. Boa noite a todo mundo que está sintonizado aqui no Jovem Politizado. Eu sou Paula Viana, Rony. Boa noite a todos, boa noite Paula, boa noite Bordo, nosso convidado. Eu sou Rony Marufaldi. Ô Rony, desculpa, você não quer comentar explicando o nosso convidado, quem ele é e o tema que a gente está fazendo aqui hoje? Claro. Nós somos aqui do Jovem Politizado. Nós temos um blog. Eu e Paulinha somos universitários do curso de jornalismo, agora recém-aprovados no TCC. Então, para futuros jornalistas aí. E a gente está fazendo um blog de política desde o começo do semestre. E agora, para finalizar esse blog, nós fomos desafiados a fazer uma live com um convidado muito especial, para falar um pouco sobre a relação do jornalismo com a política. Como que o jornalismo pode influenciar, propriamente dito, assim, a política e qual que é o papel do jornalismo nisso tudo. Ainda mais agora que o jornalismo tem recebido muitos ataques, os jornalistas têm recebido muitos ataques, a imprensa tem passado aí por uma espécie de crise de credibilidade vinda de alguns grupos identitários específicos. Então, nós vamos falar bastante sobre isso nessa noite. E, para isso, nós estamos aqui com alguém que provavelmente você que está aí nos vendo já assistiu, já viu na Globo, já viu com certeza em algum lugar, o jornalista João Carlos Borda. Borda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Se você quiser se apresentar. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado. É um prazer conversar com vocês e principalmente falar sobre uma área que deu base à minha vida, a área de jornalismo. Então, eu faço jornalismo há muito tempo, praticamente desde a minha pré-adolescência, então é algo muito visceral, é muito ligado à minha vida. Então, quando a Paula me convidou, eu agradeci o convite, estou aqui com todo prazer. Rony, obrigado também por estar conosco. Vamos, então, bater um papo a respeito da nossa profissão. Bora. Bom, antes de começar, apesar que o Borda é bem conhecido, né, mas queria só fazer uma mini apresentação aqui dele, né? Para quem não sabe, João Carlos Borda é jornalista. Ele é formado também em Ciências Sociais pela PUC Campinas. Atualmente cursa Direito na Universidade de Ribeirão Preto. É professor de jornalismo investigativo, escritor, palestrante, colunista e, claro, uma grande referência no jornalismo investigativo aqui. Currículo, hein? Só isso, só. Agradeço mais uma vez por você ter aceito, Borda, tirar esse tempinho aqui para bater um papo com a gente. Como eu disse, a gente estava batendo esse papo antes da live entrar no ar mesmo, né, explicando esse projeto, né, que ele começou lá em agosto, né, como o Rony falou, surgiu de um blog, mas é um projeto multimídia, a gente tem canal no YouTube também, fizemos podcasts, enfim, vários conteúdos sobre política, e a gente chegou a fazer também uma entrevista na Rádio Naerp sobre a fragilização da democracia, né, Rony, que a gente entrevistou um cientista político, ficou bem bacana. O tema da nossa reportagem multimídia, que é a última reportagem que a gente vai entregar agora para finalizar o projeto, é sobre polarização política. Então, entrando no meio de tudo isso, né, a gente trouxe essa live para poder encaixar o jornalismo político no meio disso tudo, né, dessa polarização, dessa crise da democracia, comentar um pouquinho dos desafios de fazer jornalismo hoje e o que esperar do futuro, né, a dica para a gente que está entrando agora no mercado, enfim. Nesse início, eu queria comentar sobre essa nova função, essa transformação que o jornalismo político vem sofrendo, eu acredito, por conta da mudança da política, né? Hoje em dia, as redes sociais facilitou muito o acesso, né, o contato dos políticos com o público. A gente vê aí vários candidatos que ganharam as eleições fazendo campanha principalmente na internet, né, que nem foi tanto à rua. Isso é bom, por um lado, né, político, ele tem aquele espaço ali que ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer a sua propaganda, né, para o público, mas também trouxe algumas desvantagens, né, esse cenário de desinformação que vem sofrendo, vem aumentando cada vez mais, né, fake news. Então, o fato deles terem essa liberdade de falar o que eles querem nas redes sociais acaba trazendo algumas desvantagens no contexto de comunicação. Então, pensando nisso, como que você enxerga a importância do jornalismo político nessa nova era, né? Será que o jornalismo político tem uma nova importância em vista disso? O que você pensa sobre isso? Perfeito. De fato, os políticos usaram das redes sociais, e principalmente o Bolsonaro,
marcou uma virada no Brasil em relação à rede social. E ele, como ninguém, soube transformar a rede social num grande instrumento de poder, espalhando fake news, contratando aquele gabinete do ódio, perpetuando uma sucessão de mentiras, e assim o Brasil conseguiu eleger o Bolsonaro. Então, a gente não pode negar o poder que essas redes sociais tiveram em termos de impacto na eleição que nós tivemos para presidente. Aí, ao paralelo disso, nós tivemos também um ataque muito grande, como você se referiu, ao trabalho do jornalista. Por quê? Nós precisamos analisar a estrutura da esquerda e da direita quando nós queremos entender um pouco como funciona a comunicação. A direita, essa radical, né, que é encabeçada pelo Bolsonaro e seus seguidores, eles têm uma opinião destrutiva em relação à medicina, em relação à educação e, sobretudo, em relação à comunicação, porque são pilares que trazem para esse grupo uma ameaça. Então, você precisa desacreditar os médicos, você precisa desacreditar o pessoal da enfermagem, como a gente já viu várias vezes, precisa reduzir o papel do professor e precisa calar o jornalista, porque só assim você perpetua o seu poder. Então não há problema nenhum a pessoa ser de direita ou ser de esquerda, isso não é essa a questão. A questão é ser um sujeito imbecil, seja de direita ou seja de esquerda, acreditar que a Terra é quadrada, né, que vacina mata, essas bobagens que não constroem, que não mudam a vida das pessoas. Então, o jornalista ficou, por conta disso, encurralado, ficou pressionado. Eu, particularmente, senti por várias vezes o que é você ser cobrado por coisas que você não fez, por coisas que são mentirosas, e as pessoas, pela simples vingança, pelo simples ataque gratuito em relação aos jornalistas. Quantos vídeos nós vimos de jornalistas que eu não passei por essa situação, que estavam lá realizando seu trabalho, foram agredidos por esses grupos radicais. É um absurdo isso, você agredir um profissional de imprensa, seja qualquer profissional, não é por aí que as coisas acontecem. Bom, isso pegou o jornalista um pouco de surpresa, porque o jornalista sempre teve uma posição muito singular de decidir o que ia para o ar, de filtrar as coisas, e assim o jornalismo se construía. As redes sociais, sem filtro algum, transformaram qualquer pessoa em comunicador e, mais do que isso, em construtor de opinião pública, né? Digamos assim, de divulgador de fatos. Isso deixou o jornalista numa situação complicada, porque o sujeito vai lá, bota aquele monte de mentira, como esses blogs que aos poucos a Polícia Federal vem descobrindo, mentiram pra caramba, inventaram os absurdos, e as pessoas perpetuaram isso. Então, isso trouxe para o jornalismo um desafio muito grande, a reconstrução, e é o que a gente está vivendo hoje. Agora, e por um lado você me perguntar, as redes sociais foram maléficas para o jornalismo? Eu diria que elas foram, no primeiro momento, maléficas para a sociedade, mas enalteceram o trabalho sério do jornalista. Aquele jornalista com credibilidade, sem rabo preso, esse sujeito hoje é o avalista do que é verdade e do que é mentira. É verdade, Borda. Ainda reiterando, só fazendo um comentário sobre o que você falou, que as redes sociais foram assim predominantes, foram decisivas nas eleições de 2018 para a presidência. A gente viu também as redes sociais com muita força nessas eleições municipais. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, a grande capital São Paulo, a gente vê que ali a gente teve dois candidatos especificamente com uma quantidade de votos muito expressiva e que não pegaram, né, o dinheiro para fazer campanha. Isso se a gente... Eu estou falando do Arthur Kataguiri do MBL e do João Boulos do PSOL, que inclusive foi para o segundo turno mesmo sem ter pego dinheiro para fazer campanha. E se a gente estivesse falando disso há um tempo atrás, seria 100% impossível. Um cara que nem usou dinheiro para campanha, que mal tinha tempo na TV, tá ganhando uma quantidade de votos tão grande, ou tá até mesmo indo para o segundo turno. As redes sociais, de fato, estão dando uma visibilidade gigantesca para o político falar o que ele quiser. E perfeito. E dentro de um contexto super polarizado que o Brasil vive hoje, os Estados Unidos também está passando por isso, né? As últimas eleições mostraram isso, também foram bem apertadas. Dentro desse contexto em que as pessoas já têm o seu lado assim muito definido, a impressão que eu tenho é que às vezes quando a imprensa vem e noticia um fato, algo que não é dúbio, algo que não é para gerar dúvida, noticiar o que aconteceu, já tem um determinado grupo que já
já desacredita daquilo, se aquilo vai... Não se acreditar, né? Exatamente. E aí, o que o jornalista pode fazer com isso? Porque ele... como que ele vai fazer o cidadão acreditar num fato? Perfeita essa observação. Eu acompanho as postagens lá, quando a Folha coloca o que é notícia, por exemplo. Inflação vai ser de 2%, segundo o Banco Central. Aí entram aqueles comentários, que eu não sei se é de robô ou se é dessa turma aí imbecil. Folha, você só mente, fora a Folha, vai junto com a Globo Lixo, vocês são mentirosos. O sujeito, ele é tão automático, ele é tão radical, ele é tão xiita, e não importa a notícia que coloque lá, que ele entenda que aquilo é prejudicial para o pensamento dele. E aí, uma coisa que a gente tem que levar em conta, e eu sempre coloco isso nas palestras, nos encontros com jornalistas. Jornalista não é feito para elogiar, jornalista não é feito para apoiar. Essa história que muitas vezes tentam imputar para cima da gente, vocês só criticam. Se tem uma coisa que me deixa muito pistola, ou me deixava muito pistola, quando eu ia lá na Câmara e um vereador falava assim para mim, isso era muito comum, você só vem para mostrar as coisas ruins aí, quando a gente faz coisa boa, você não elogia. Aí eu dizia para ele assim, meu amigo, eu sou empregado da minha empresa lá, e quando eu faço 10 reportagens boas, o chefe nem me olha na minha cara. Quando eu faço um errinho, eu tropeço num link, cai o mundo. Você se meteu a ser vereador, prefeito, o problema é seu. Você não está aí para se elogiar, está sendo você cobrado. E eu venho aqui com todo prazer cobrar de você e mostrar as suas incompetências. Então, essa coisa, quem elogia, e aí não vai se está certo, se errado, é o colunista social, é o negócio dele. Agora, jornalista é pedra no sapato. A nossa função é apontar os problemas. Já pensou, gente? Belo trabalho do governador, belo trabalho do prefeito. Não é isso. Nós temos que mostrar essa situação. E o que essas pessoas queriam? Queriam que os jornalistas fossem elogiosos, que eles fossem legais com esse governo, ou seja lá com qualquer governo. Então, o jornalismo não é isso. O jornalista é feito para bater. O jornalismo é feito para mostrar, claro, com responsabilidade. Né? Porque eu sempre comento, bater por vingança, isso não existe. Eu não gosto do A, não gosto do B. Todo mundo sabe a minha posição em relação a determinados políticos, mas não os trato profissionalmente pela minha opinião, pela minha cabeça. Meu trabalho como jornalista é uma coisa, minha posição pessoal é outra. Borda, deixa eu perguntar a sua opinião a respeito de uma coisa ainda dentro desse assunto. Desculpa, Paulinha, você ia falar? Não, perfeito. Eu penso que, às vezes, assim, antigamente, antes da imprensa, as coisas que aconteciam, por exemplo, dentro de uma assembleia, a população não tinha acesso a essas informações. A imprensa vem para mostrar aquilo que os políticos, aquilo que aquelas pessoas que foram escolhidas para representar a população através do voto, no legislativo e no executivo, aquilo que eles fazem, e como consequência, ao saber aquilo que os seus representantes fazem, a população tem que mudar a sua opinião a respeito deles, cobrá-los mais, reafirmar o seu apoio a eles ou não. Enfim, então o papel do jornalismo é, obviamente, o de informar, mas através dessa informação gerar uma mudança, porque eu não sei de algo, eu vou me portar de um jeito. A partir do momento que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo de fato que houve uma corrupção, eu fiquei sabendo de algo que aconteceu, é esperado que eu mude meu posicionamento. Com esse jornalismo entrando nessa coisa que eu comentei anteriormente, da população desacreditando do que o jornalismo fala, você acha que o jornalismo ainda tem conseguido cumprir o seu papel de, às vezes, mudar posicionamentos, por exemplo? Eu acredito que sim, de fato eu concordo com você. Muitas vezes a gente vai lá, denuncia um fato, traz documentos, e aquilo fica muito patente de que não se trata de uma imaginação, se trata de uma notícia real de um determinado político que, segundo as autoridades e segundo as apurações, roubou. Isso é muito claro. Mas o sujeito é tão apaixonado por esse político que o jogo vira e ele passa a achar que o jornalista é o mentiroso e que o político dele, que ele gosta, sei lá o que, é o honesto, é o sincero. Eu sempre comento uma coisa que me deixa também muito bravo no Brasil, esse relativismo de roubo. Então, quando você vai lá e diz assim, mas esse sujeito aí tá roubando, e o outro lá roubou muito mais, esse aí só roubou 1 milhão, o outro roubou 1 bilhão. Não me interessa a questão do valor disso. O sujeito roubou, seja R$1, 1 centavo, é ladrão, então é corrupto. Então, eu acho assim, respondendo a sua pergunta, aos poucos, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, eu acho que o jornalismo hoje começa
a cristalizar na cabeça das pessoas essa concepção mais clara a respeito daqueles mitos que ele criou, daquelas pessoas de Deus, homens de fé, homens de bem. Hoje, quando o jornalismo faz uma denúncia, acho que as pessoas começam a perceber. É na sua totalidade? Não. Eu diria que ainda é na minoria, porque há uma resistência em aceitar aquilo que é contra o candidato, o político que ele ama. Entendi. Perfeito. Eu posso continuar ou você ia falar? Vai lá, Paulinho. Pode falar. Eu ia atrelando a isso que o Rony, que você comentou, achei muito importante, de quando as pessoas estão predispostas a acreditar em algo, elas de fato acreditam, né, e criticam, né, escravizam o jornalismo, né, nesse contexto de pós-verdade, que influencia muito, né, a crença é mais importante do que os fatos. Mas, em vista disso, será que o jornalismo ele tem um trabalho, alguma função também no seu exercício de tentar diminuir esse efeito, né? Porque, às vezes, também eu acho que se for feita uma seleção de pautas apenas de um lado, né? Como você estava falando, fazer a crítica apenas de um lado e não de outro, então, você acha que isso pode contribuir para aumentar esse cenário de polarização, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais crentes em uma só ideologia e não em tudo? Deu para entender? Mais ou menos, mas vamos tentar costurar a história. Então, primeiro, tudo isso que você colocou, acho que se resume a uma questão ética do jornalismo, de você fazer um jornalismo cada vez mais isento. As pessoas não podem enxergar num jornalista, embora insista, uma questão de comprometimento ideológico, de comprometimento político-partidário. Eu vi outro dia o Constantino, sabe, aquele que falou que se a filha dele fosse estuprada, a culpada seria ela e não o estuprador. Lembra aquela bobagem? Besta? É um besta, tá? Aí ele falou numa TV dessas aí, que é o seguinte, o jornalismo, ele disse assim, o jornalismo é feito pela esquerda, porque todos os jornalistas são de esquerda, eles são do PT e não sei o quê. Aí eu pensei comigo mesmo. Primeiro, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu pensei, que idiota, se fosse verdade que o jornalista é de esquerda, o dono do canal de televisão, o dono da Globo é de esquerda, ele é um comunista. O jornalista dá para pensar que o repórter lá, o subalterno, um repórter como eu, que estou lá na base, tem o poder para decidir uma linha editorial. Quem decide linha editorial é o dono da empresa, o dono da companhia de comunicação. E esse cara é um capitalista, é um baita do capitalista. Esse cara quer dinheiro. Ou ele vai dizer assim, o repórter da esquerda lá está criticando o presidente da ultradireita, mas eu tenho que respeitar esse jornalista, não vou mexer no texto dele. Ele é dono do canal de televisão. É uma bobagem classificar nós, jornalistas, como petistas, como comunistas, como seja lá o que for, porque a gente está na ponta de uma cadeia estrutural de uma empresa. E dizer que uma grande empresa como a Globo, o Grupo Abril, a Folha, são comunistas, são capitalistas. Então, essas besteiras, como esse Constantino falou, colam na cabeça das pessoas, que ficam chamando a gente de esquerdista, não sei o quê. Por quê? Eles querem que a gente concorde com eles, que a Terra é quadrada, que vacina mata, que existe mula sem cabeça, essas coisas, né? E na sua opinião, Borda, essas falas, como por exemplo a do Constantino, que não é só ele que diz, né? A gente sabe que a gente tem um lado, a imprensa tem muita crítica, assim. Você acredita que são falas intencionais, justamente para fazer parecer com que a mídia tenha de fato um lado, e a partir do momento que a população acredita que a mídia tem um lado, a população vai acreditar que a mídia está fazendo de tudo para defender esse lado, né? Perfeito, legal. Inteligente a sua observação. Eu acho que é a mistura das duas coisas. Primeiro, ele está atrelado a um posicionamento ideológico que o faz pensar assim, mas existe também a estratégia para que atinja esse objetivo e que coloque uma marca em cima da gente, uma cruz marcando quem são os jornalistas, que essa mídia não presta e que essa outra presta. Mas o que a gente tem que entender em todo esse contexto é uma expressão que ganhou muito destaque, principalmente para o Trump, que é a guerra híbrida. A guerra híbrida é um processo que mistura geopolítica, política e comunicação. Em síntese, ela é um pouco mais abrangente do que isso, significa confundir a opinião pública. O Trump usou dessa artimanha, depois esse outro aí que é presidente do Brasil também usou dessa artimanha, que é você confundir a sociedade para que depois você possa dizer que é a imprensa que está distorcendo. Nós estamos vivendo agora isso muito sintomaticamente na questão da vacina.
tem plano da vacina, vai chegar a vacina para o Brasil, viram um pandemônio. Claro, a imprensa vai noticiando e dando esse contorno de que é uma esculhambação, de que todo mundo está perdido, de que esse general entende só de marchar e fazer ordem unida e que não entende de saúde, que é verdade. E aí, essa confusão. Amanhã, vocês vão ver, vai aparecer o Bolsonaro dizendo, não, já tá, o cronograma tá aqui, ó, a vacinação vai ser não sei o que tal. Essa mídia que está querendo confundir. Então, isso é uma guerra híbrida, que começou com o Trump, que se usa da mentira, da confusão de informação, para depois mostrar que a imprensa é quem distorce tudo. É uma estratégia que funciona. Exatamente. Dentro desse aspecto ainda, só porque tem a ver, tá, Paulinha, que eu tô... Tá, pode concluir, então. Agora falando sobre veículos bem menores, que não são globais, que talvez não interfiram tanto. A gente tem visto ultimamente veículos que são declaradamente de um determinado partido, não partido Sim. político, mas de uma determinada ideologia. A gente tem veículos jornalísticos que são declaradamente de uma ideologia. Na disposição, né? Isso. Na sua visão, esses veículos conseguem fazer um serviço sério, mesmo eles tendo declarado um determinado lado? Nos Estados Unidos, a mídia sempre anuncia para quem ela está se inclinando. Não foi assim com a Fox, com a CNN, a Fox extremamente pró-Trump, a CNN lá dos Estados Unidos contra ele. Então, ela dá uma posição. Isso, no primeiro momento, é uma atitude legal porque é de transparência. Então, eu vou sempre fazer matérias pró-fulano, eu vou sempre fazer matérias pró-cicrano. Agora, esses veículos fazem essas inclinações aqui no Brasil, e eu diria blogs, e eu diria sites, porque recebem grana desses grupos aí. Então passa a ser um balcão de negócios. Eu penso assim, eu vou criar um site, eu vou criar um portal, seja o que for. Com que lado eu vou pegar dinheiro? Onde está a grana? Está na esquerda ou está na direita? Vou lá para o lado da direita, lá eu vou conseguir patrocínio, lá eu vou conseguir gente que bote dinheiro nesse meu veículo de comunicação. Agora, o que eu acho que poderíamos seguir o modelo americano e deixar isso cada vez mais claro, para que também não confunda a cabeça do leitor e ele saiba, se essa notícia provém desse grupo que é comprometido com a esquerda ou com a direita, eu vou ter que optar, vou ter que decidir que posição eu vou tomar, né? Entendi. Falando disso de ordens de posição, mais ou menos o que eu tinha comentado antes, né? O fato de ordens de posição, por exemplo, um veículo ele opta, né, por ser de esquerda, vamos supor, ele só bate na direita, um exemplo, né? Isso pode contribuir para esse cenário de polarização, porque assim o veículo, ele, por exemplo, só bate na direita, as pessoas tendem a ser contra a direita. Se bate só na esquerda, tende a ser contra, né? Então, o que eu quis dizer é se talvez um leque maior de pautas, entendeu? De ambas as partes, poderia trazer mais esse equilíbrio, entendeu? De crenças. Eu acho que sim. Eu acho que você tem que procurar esse equilíbrio para o bem da sociedade. Mas eu acho que o maior compromisso dos meios de comunicação é com a manutenção da estrutura democrática. Eu acho que a gente não pode, de forma alguma, destruir esse poder que existe. Você ter os poderes equilibrados, legislativo, executivo, judiciário, é o fortalecimento desses poderes, atrelado a uma imprensa livre, para noticiar os fatos com responsabilidade, é que você tem a construção de um país mais equilibrado. Agora veja o seguinte, as redes sociais. Existe um grupo de imbecil que acha que nas redes sociais não existe a manipulação. E dizem assim, eu não me informo pelo veículo A, eu não me informo pelo veículo B, quando eu quero notícia, eu vou para as redes sociais. Não sabe ele que lá é a maior manipulação. Por exemplo, as pessoas, eu vejo, ficam lá, quem é pró-Bolsonaro, quem é contra Bolsonaro, triplicando as notícias. Olha que absurdo esse Bozo, olha que idiota, não sei o que. Aí aparece aquele monte de gente curtindo. Aí lá na página dos que apoiam o Bolsonaro, Bolsonaro, nosso presidente, é o homem mais inteligente que esse mundo já viu, é uma mente genial, é um Einstein atual e tal. E aquele monte de gente curtindo. As redes sociais já fizeram o filtro de quem é pró e de quem é contra. Então, ali já é isso mais ou menos que a gente está discutindo, de uma inclinação. Então, se eu estou da turma da esquerda, eu vou para a turma da esquerda, se eu sou da direita, eu vou para a turma da direita e da outra direita. Então, aos pouquinhos, pela manipulação das redes sociais, você já tem essa distribuição. O que nós estamos assistindo é talvez aí o começo de um jornalismo brasileiro mais
assumido, mais identificado. Começa num processo abrupto, mas gradativamente eu acho que as coisas vão se encaixar e cada um vai assumir o que de fato defende. Legal. É um desafio, né? A gente conseguir se posicionar sem sofrer tanta agressão, né? Poder ter credibilidade, né? Sem achar que toda matéria está enviesada e que é falsa. Perfeito. Isso que você colocou, que eu acho que vem ao encontro que nós estamos discutindo hoje, que é a polarização. A polarização é o extremo da inteligência, é o extremo do debate. Porque só pelo fato de você pensar diferente de mim, de você ser, entre aspas, diferente de mim, já é o bastante para eu te agredir, para eu ter um comportamento de ódio para com você. Então, isso não dá. Isso é absurdo. Eu sempre comento o seguinte: precisamos discutir política? Precisamos. Essa história, eu não discuto política, eu não discuto religião, não discuto time de futebol. Religião e time de futebol, até você tem a possibilidade de não discutir, mas política você tem que discutir. É necessária a discussão para a política para reconstruir algumas coisas. Mas é a boa discussão, uma discussão inteligente. Agora, essa coisa que fica, mas ele roubou mais, o outro roubou menos, não sei o que, aí não dá, né? E aí a agressão, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Eu não tenho paciência para isso. Não. Como você falou, é importante participar, né? Não tem como negar a política, todos nós fazemos parte dela, né? As pessoas têm esse preconceito, assim, não vai participar e chega lá na urna e vota em qualquer representante, não sabe o que a pessoa está fazendo, o que ela vai fazer nos próximos 4 anos, nem acompanha, né? E aí depois ele fica batendo, né? Falando que é mentira, não sei quem é corrupto, né? Acho que falta uma representatividade maior no Brasil, né, disso. Eu estava comentando, eu não lembro se foi para a Record ou para a Tati durante as eleições, que houve em Ribeirão um índice muito grande de pessoas que deixaram de votar ou anularam os votos, enfim. Foi muito significativo esse índice. E aí eu comentava o seguinte: é do seu direito não querer, é facultada a sua opinião, mas prepare-se para assumir as responsabilidades pela sua omissão. Não dá depois, de uma forma covarde, diz assim, mas que absurdo esse prefeito, olha só esse vereador. Quando você foi chamado, são poucos os momentos em que você pode participar de uma decisão política no Brasil, você se abstém, depois você assume. O brasileiro, ele só é livre em um momento, quando ele vai lá e bota os dedinhos na urna eletrônica. Depois, ele perde completamente a vigilância sobre os políticos que elege, nem lembra mais desses políticos e dá a eles um cheque em branco, uma carta para fazer o que querem e vira isso aí que a gente tem hoje no Brasil. Exatamente. Falta mais a participação, né? As pessoas crescem do jeito que a gente tem a democracia, que são, né? Tão poucas pessoas têm acesso a isso, né? Enfim. Mas eu queria só voltar naquele contexto que a gente falou, né? De ataques contra a imprensa. E aí você comentou algo que eu acho que é muito relacionado com o negacionismo, né? Das pessoas negarem a ciência, negarem a mídia, né? Tem ali a sua crença. E eu até fiz a minha pesquisa, né, de conclusão de curso relacionada a isso, né? Partiu desse aumento de agressões contra jornalistas, né? Aumentou muito de 2018 para cá, né? Sempre existiu, né, de qualquer político, depende de quem estava no poder, sempre houve um ataque à imprensa, mas de 2018 para cá aumentou muito. Né? O presidente Bolsonaro teve uma parcela muito grande, mais da metade dos ataques feitos ano passado pelo próprio presidente, né? Isso traz um impacto muito grande. Mas a que mais que a gente pode atribuir esse crescimento de tantos ataques contra a mídia? Talvez, principalmente o fato de ter chegado um governo de extrema-direita, não só por ser de extrema-direita, mas acho que a gente ter ficado tanto tempo na esquerda, né? Então, teve essa mudança radical, acho que a população insatisfeita. O que a gente pode atribuir a esse universo? Bom, se nós analisarmos o Brasil dos últimos anos, nós vamos perceber que de uma forma sutil ou de uma forma mais camuflada, sempre houve uma tentativa de se controlar a imprensa. Na ditadura isso foi escancarado, e depois, passando o tempo, você tem, por exemplo, aquela história do Lula, quando propôs criar conselhos de jornalismo. Os conselhos de jornalismo eram, em seu bojo, uma forma de você policiar o trabalho de imprensa, de você aumentar o peso da sua mão sobre o que os jornalistas faziam. O Conselho de Jornalismo não passou, a sociedade reagiu. Aí depois veio esse governo de extrema-direita e achou que, controlando a imprensa, poderia ter uma situação favorável. Aí veja bem como esses políticos jogam com as cartas em relação à imprensa. Eu lembro que o Crivella deu numa entrevista para a CNN a declaração de que
o pai seria eleito porque ele sempre botou dinheiro na Globo, coisa que ele, Crivella, não teria feito, e por essa razão a Globo batia tanto nele. Então, os políticos usam dessa estratégia para se tornarem vítimas e dizerem que sempre aquele papel de cobrança que a imprensa faz é porque eles não botaram dinheiro. Esse outro aí que governa o Brasil, esse aí também, fala a mesma coisa que, eu cortei a verba da Globo, não sei o quê, e por isso que eles estão batendo no meu governo. Assim, umas bobagens. Eu não estou isentando as companhias de comunicação de seus interesses. Não se trata disso. Uma empresa de comunicação é uma empresa com fins lucrativos, ela não é uma entidade filantrópica. E por ter fins lucrativos, ela vai usar da sua estratégia, vai fazer do seu papel de empresa de comunicação meios para alcançar o poder. Então não se trata aqui de dizer, então a mídia é do bem, a mídia é celestial, a mídia é a coisa boa. Não, tem muita coisa podre na mídia, tem muita coisa assim vergonhosa que acontece. Mas a gente também não pode, em detrimento disso, apoiar as outras bobagens que acontecem, que a mídia tem o papel de cobrar. Ô Borda, você comentou aí no começo da sua fala, né, que a mídia sempre foi muito disputada pelos governos. O governo sempre houve, de alguma maneira, ou mais escancarado, ou menos, uma tentativa do governo acabar pegando a mídia ali para ele, dando uma domesticada na mídia. A crescente das redes sociais, ela é algo relativamente recente, né? Assim, não faz tanto tempo, assim, absurdamente, que as redes sociais tinham força tão grande quanto tem hoje, de fidelizar um grupo, como a gente estava falando aqui no começo, do presidente mesmo ter um livre acesso, independente da mídia, ter um livre acesso com os seus apoiadores e tal. Perfeito. Eu acredito, agora uma visão minha, eu não acredito que essa crescente das redes sociais cesse ou regresse, ou diminua. Eu acredito que, assim, um dia que a gente já migrou para essa fase de redes sociais, isso não vai se dissipar. A tendência é de crescer e ganhar cada vez mais força. E nisso a mídia fica onde? Você acha que chega a imprensa, vai chegar um momento que ela vai perder a força para as redes sociais? Ou os políticos ainda vão sempre querer conquistar a imprensa, porque a imprensa ainda vai, futuramente pensando, alcançar lugares que as redes sociais não vão alcançar, grupos que as redes sociais não vão alcançar? Eu acho o seguinte, legal essa história. Eu acho assim, tem um documentário que está na Netflix, que é muito interessante, que mostra como operam as redes sociais, como ocorre a manipulação e o jogo de interesses lá dentro dessas redes que nós temos no nosso celular. E é muito interessante a gente assistir. Né? Exatamente. Então, o futuro caminha para cada vez mais uma identificação do nosso modo de ser, e acho que isso coloca em xeque até o nosso próprio livre-arbítrio. Será que todas as decisões que eu tomar vão ser puras e essenciais do meu pensamento, ou eu vou estar sofrendo uma invasão que vai me levar a decidir por determinadas situações? Bom, nessa esteira, eu acho que as redes sociais não acabam. Como acho também que os veículos de comunicação não acabam, como não acaba também o papel do jornalista. Mas o processo de transformação vai ser muito grande em relação à nossa capacidade de imaginar. Especulo, acredito, lendo, imagino que o que está acontecendo hoje, cá entre nós, a qualidade do jornalismo brasileiro é legal? Eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, quando você olha um jornal como o Jornal Nacional, ele é pasteurizado, ele é estanque, ele é quadrado, ele é igual ao que o Cid Moreira fazia quando tinha 20 anos de idade. Mudou a questão estética ali, você tem um globo rolando, você tem... Mas, olha o modelo. Vamos pegar o Jornal Nacional para fazer um recorte. É o William Bonner e a Renata. O William Bonner com aquela voz impostada, que é da época do Cid Moreira, fala, boa noite, estamos conversando no Jornal Nacional, prazer em recebê-lo aqui. Tiozão pra caramba, né? Aí depois entra a patroa dele lá, falando do mesmo jeito, da mesma forma. E o que está acontecendo nas redes sociais? A comunicação já flui de uma outra forma. Eu acho que a grande dicotomia entre o jornalismo tradicional e a rede social é que o jornalismo da convencional faz uma mão simplesmente ativa e transforma o espectador num agente passivo. Eu sento, como o meu vovô sentava na frente da televisão, e fico consumindo o jornal, naquele tédio. Não é assim mais. Na rede social, eu quero fazer o meu canal, eu quero estender a minha opinião,
eu quero um grau de interatividade que os veículos de comunicação não dão. Essa história, por exemplo, de dizer assim, mas a gente põe a opinião do público, a posição dele. Eu não entendo isso como interatividade. Interatividade, para mim, é a capacidade que as pessoas têm de fazer um jornalismo. Portanto, eu acredito que quando surgir um canal que permita que eu seja o repórter, eu, João, a Paula, o Rony, o Zezinho e a Cidinha, é o grande negócio. Por exemplo, por que o YouTube é um baita do negócio? Porque eu vou lá e ponho o meu vídeo e mostro, gente, vejam o João Borda comendo pastel. Então, eu apareço ali, eu faço o que eu quero, né? Agora, se eu for assistir isso na Globo, não vai ter, a Globo não vai deixar eu aparecer numa matéria lá, se não for interesse dela. Primeiro, as pessoas já começam a colocar em xeque, isso acho que vai muito ao encontro do nosso debate, quem é esse jornalista para decidir o que eu devo ou não devo assistir? Porque é assim do jornalismo convencional. O filtro lá. Quem decide hoje o que o Brasil quer saber é o William Bonner. Chegam as pautas para ele de todo o Brasil. Bonner, tem uma história lá em Ribeirão Preto de um lobisomem que está atacando na UNAERP. O que você acha dessa matéria? Ele, essa matéria é legal, vamos mostrar o lobisomem. Tem o caso da uma vacina que foi fabricada em Pontal. Não, isso não me interessa. Então, ele é o filtro. Então, se eu, como jornalista... O Jornal Nacional, por ser o jornal mais assistido do Brasil, influencia muito essa escolha de pautas, né? Sim, o Jornal Nacional... Você pensa assim... Pensa assim, a oferta de reportagens que chega para o Jornal Nacional e que os editores, e sobretudo o Bonner, que é o editor-chefe, vai ter que decidir. O Bonner vai dizer, essa matéria vale, essa não vale, essa não vale. E aí as pessoas perguntam, mas por que ele decide essa sim, essa não? Pela cabeça dele. Mas por que pela cabeça dele? Porque ele acha que essa matéria vai impactar mais, que essa vai impactar menos. Então vejam o seguinte, discutindo agora de uma forma muito objetiva, a relatividade do jornalista. Dá para dar ao jornalista esse poder de Deus de decidir quem vai morrer ou quem vai viver? Entendi. Como você falou muito do YouTube que está crescendo, né? Porque é multiplataforma, né? E aí entra o jornalismo multiplataforma. Hoje não é mais suficiente o telespectador ser passivo, como você disse, né? Quanto Perfeito, mais não dá. uso, melhor. E também não a dá escolha pra... Desculpa, pode falar. Não, fecha aí. Não, eu ia falar, e também entra naquilo que ele falou da escolha das pautas. Se a gente, no Jornal Nacional, a gente tem uma pessoa que vai determinar aquilo que a gente vai ou não consumir, nas redes sociais, nós temos ali acesso a 1 bilhão de conteúdos que nós vamos fazer esse papel de filtrar aquilo que nós queremos consumir. Né? Exatamente, e você vai fidelizar um público. Vamos lá, quem garante que no futuro você, Rony, vai ter o seu canal e a Paula vai ter o canal do Rony? E não é um canalzinho lá, um blog seu, é um canal estruturado em que você vai ter, sei lá, 1 milhão de seguidores, a Paula 1 milhão de seguidores. Por quê? A gente já vê que as pessoas se identificam com aquele comunicador, por qualquer razão, mas as pessoas seguem aquele cara. Eu sempre comento o seguinte, por que as pessoas têm pelo Boechat, ou tinham pelo Boechat, uma grande admiração? Por que o jornal da Band, uma estrutura muito pequena, o jornal da Band, se eu não me engano, não tem mais que 5, 6 repórteres em São Paulo, desse tamanho. E por que ele tinha tanta repercussão? Porque o Boechat exercia um papel que você não vê hoje no jornalista, que é a voz das pessoas. Quando um político mentia, falava uma bobagem, lá estava o Boechat, mentiroso, bobalhão, para com isso, cala a boca, não fala bobagem, calado é um poeta. Era aquilo que eu, como telespectador, gostaria de dizer para aquele cara. O que por exemplo, então ele dizia lá, hoje o Bolsonaro falou aquela bobagem lá, aquela besteira, mais uma besteira que ele falou, de que está acabando o coronavírus no Brasil, aí que não tem mais pandemia, estamos no finalzinho da pandemia. Uma bobagem. O que você vai ver no Jornal Nacional? Vai entrar assim, William Bonner. Eu não vi o Jornal Nacional, nem começou ainda, eu acho. O presidente declara em Porto Alegre que a pandemia chegou ao fim. E aí entra o Bolsonaro. Termina a reportagem, ele dá uma olhadinha para a câmera e fala, veja a seguir, o que diria o Boechat? Que absurdo! 800 pessoas morreram ontem, 179 mortos no Brasil. Que é isso? Então, é o que as pessoas querem ouvir. Aí alguém vai dizer, mas isso aí não é por imprensa imparcial, isso é por imprensa sectária. Não, isso é o papel do jornalista representando a opinião pública. Uma coisa é ele dizer,
viva o partido tal, viva o partido não sei o quê. Não, não é isso que ele faz. Ele é a voz da opinião pública. Atrelar o comentário, né, com o jornalismo, né? Noticiar com essa crítica. Que por um lado seria criticado, com certeza, mas por outro, como você falou, as pessoas vão se identificar, né, com o discurso. Exatamente. Eu vou dizer assim, eu assisto esse cara porque esse cara fala o que eu gostaria que o jornalista fizesse. Tem nos Estados Unidos um estilo de jornalismo novo ainda, que eu não sei se vai chegar no Brasil, em que o jornalista cobra dos políticos de uma forma muito agressiva, mais ou menos assim. Então ele vai lá, entrevista um corrupto e fala assim, por que o senhor roubou o dinheiro da prefeitura? E o político responde, não roubei, eu só peguei emprestado, vou devolver amanhã e tal. Você é um ladrão, rapaz, você é um mentiroso, devolve o dinheiro que você roubou do povo. Ele assume uma posição. E as pessoas adoram esse tipo de jornalismo, né? E aí, como a gente vai criticar assim, apareceriam os críticos aqui no Brasil, deselegante, agressivo. Mas não é, ele é um jornalista com uma outra. Eu acho legal esse tipo de coisa. Você botar o dedo nesses corruptos, por quê? Eles mentem pra caramba. O camarada é pego com dinheiro na cueca. Você sabe que aquele dinheiro é dinheiro sujo, né? Tá na cueca lá. E aí, mesmo assim, não sei, de repente ele não tinha onde guardar quando sacou no banco. Não tem como. Tem certas coisas não tem como defender, como você falou. Nosso papel é fiscalizar e criticar, né? Exatamente. Isso, meteu o dedo. Gostem ou não gostem da gente. Exatamente. Concorda? Aproveitando que você já entrou nesse mérito de falar aí a respeito da posição do jornalista, da postura do jornalista, eu queria saber na sua visão. Porque o nosso público que nos assiste é mais interessado em política, que é o tema do nosso blog, mas também a maioria é de jornalismo, é aluno de jornalismo. Então, assim, para jornalista, a respeito da postura, jornalista que faz cobertura de política, você, por exemplo, que acabou de demonstrar aqui que é super fã do nosso queridíssimo presidente. Qual você o entrevistaria? Se precisasse entrevistá-lo, por exemplo. Não, eu já fiz entrevista com ele e tal, mas sempre na corrida. Não, eu teria para com ele a mesma educação que tenho para com outros políticos, né? Porque na minha função como jornalista, não o vejo diferente. Eu vejo ali um sujeito constituído, no caso dele, de 2 braços, 2 pernas e uma cabeça sobre o ombro. E perguntaria para ele o que hoje é mais pertinente. Vai sair essa vacina? Não vai sair essa vacina? Por que não definiram um plano ainda de vacinação no Brasil? E da onde o senhor tirou essa ideia que a pandemia já acabou, que a cada dia a escalada é maior de gente morrendo no Brasil? Então, um jornalista com posicionamento. Provavelmente ele olharia para mim e diria, você é um índio, rapaz, seu idiota, vai lá fazer tráfico de cocaína na Bolívia. Mas eu tenho que perguntar, né? Tem que estar preparado com essa crítica, né, já, né? Eu me lembrou até um comentário de uma repórter, se eu não me engano, da BBC, que ela foi entrevistar o Olavo de Carvalho, né? Ela era contra ele, né? Não gostava, não sentia vontade, não concordava, né, com o que ele falava, e ela falou que já foi sabendo que ele ia fazer críticas para atacar o lado emocional dela, né? E aí perder a pose de jornalismo, né? Você está ali para fazer entrevista, mas se alguém te critica, vai para o lado emocional. Então, ela já foi preparada para isso. Eu acho que isso é uma função, algo que a gente tem que estar preparado para fazer, né, nesse novo cenário, né? Exatamente, porque quando você vai fazer uma pergunta que você sabe que vai incomodar um sujeito como esse, não pense que ele vai ser legalzinho, fofo com você. Ele vai criticar a sua postura, vai criticar o seu gênero sexual, vai criticar se você é gordo, se você é magro, se você é baixinho, se é alto. Ele vai criticar se você tem uma deficiência física, se você não tem um braço, seja o que for. Ele vai usar dessa artimanha para desmanchá-lo. Mas o bom jornalista já deve saber e, digamos assim, estar vacinado, blindado esse tipo de coisa. Então, eu estou aqui para fazer a pergunta que eu entendo que é a pergunta honesta que as pessoas querem saber. Eu não estou aqui para agradar o senhor. Não cabe. Eu vi isso aí na recente visita que o Bolsonaro fez. Um colega lá pergunta para ele, o que o senhor achou de Ribeirão Preto? E ele fala, muito bonito, tem bastante cana, aqui a região tem bastante álcool. Era um momento de fazer perguntas pontuais, perguntas que interessam a população. Fazer esse tipo de pergunta passar... Entretenimento, né? Passar saliva, né? Exatamente. Então quem vai querer ver. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Rony? Pode falar, se você tiver, senão eu falo. Não, só ia continuar. A gente falou desse contexto, né, de como é perigoso as pessoas não acreditarem na mídia. Agora você trouxe essa fala do Bolsonaro que encaixou muito, né? Ele falar que está acabando a pandemia
e as pessoas que são muito fãs, né, dele, da ideologia dele, acreditam e passam a desrespeitar. A gente tem até uma pesquisa que fala que onde o Bolsonaro teve mais eleitores, né, nas eleições de 2018, foram as cidades que mais desrespeitou o isolamento social. Então isso é grave, né? Isso traz consequência para a saúde pública e tudo mais. Não foi só no Brasil, nos Estados Unidos também, onde os republicanos têm um predomínio maior, a incidência de coronavírus é muito mais alta. Então, esses sujeitos, eles acabam contribuindo para um comportamento irresponsável das pessoas. Por exemplo, quando um presidente da República diz que isso era uma gripezinha, que não iam morrer mais de 800 pessoas, debochou, não usou máscara, criou uma cultura de fazer a mesma coisa que ele faz. Então, um monte de imbecil passou a ver que não precisa usar máscara, é só uma gripezinha, que não mata. A mídia estava procurando vírus, né? Colocou. Isso. Aí é o seguinte, os números. Eu lembro, eu fui numa cidade, você acredita que me disseram na cidade, o coronavírus pegando, e me disseram na cidade que as pessoas não estavam morrendo naquele número que a prefeitura dizia, porque para cada morto, a prefeitura ganhava um dinheiro. Então ela tinha que botar coronavírus lá. Aí eu falei assim, me explica uma coisa. Meu Deus. Esse dinheiro vem da onde? Vem do governo federal. Mas, idiota, se o governo federal quer que não exista coronavírus, que não tenha pandemia, que tudo é uma gripezinha, por que ele vai pagar, vai pedir que a prefeitura bote como coronavírus o sujeito que morreu do coração, se ele quer reduzir esses números? Seria o contrário, se morresse de coronavírus, dizer que o cara morreu de gripe, de dor no coração e tal. Então, é uma besteira disso. E aí começou. Só que isso vai ganhando proporção, e aí vai desacreditando. E nós, jornalistas, quando a gente divulga, morreram 10 hoje, 20 amanhã, sensacionalista, está querendo derrubar o presidente Bolsonaro, está mentindo nos números. Outro dia um sujeito criticou esse levantamento que é feito pelo consórcio dos veículos de comunicação. Isso não tinha valor, isso não tinha sentido. Eu falei para ele, amigo, se não fosse isso, não estaríamos dando número nenhum sobre coronavírus. Nós estaríamos dizendo hoje, não tem doença nenhuma. E esse consórcio, que foi inclusive premiado lá fora, no exterior, por uma iniciativa dos veículos de comunicação do Brasil, algo elogioso, é o que está trazendo a transparência de que o Brasil está numa explosão cada vez maior de coronavírus, que mais gente vai morrer, e não tem vaga em hospital. Mas tem uma turma de idiota que diz que a gente está mentindo, que não é nada disso, enfim. Você ia falar, Rony? Aqui tinha uma pergunta de mim. Não entendi? Não, você tinha uma pergunta de mim, né? Não pode falar. Não, tem não. Eu vou falar, mas eu vou dar uma leve mudancinha. Eu acho que, assim, pelo que a gente já falou até agora, desde o começo dessa live, nesses mais de 40 minutos, já ficou claro que, acho que é unânime para nós três, que a imprensa em si não detém mais o monopólio da informação. Não. Talvez um dia já aconteceu, mas hoje, de fato, isso não acontece, né? As redes sociais. E a gente não pode chorar. É assim, o jogo é esse. E aí, assim, as fake news com isso acabaram crescendo. Não acredito que foram geradas aí, porque fake news, né, provavelmente vem de longa data, já de certo modo já existiam, mas com isso, a partir do momento em que todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo tem ali a plataforma para se comunicar, muitas pessoas vão falar coisas que são mentirosas, coisas que não são verdades. Sim. Com isso, essa crescente da fake news, talvez isso tenha acarretado necessariamente nessa crescente do negacionismo científico, do negacionismo da imprensa. Então, assim, se a gente para analisar, a gente vê tudo interligado como uma bola de neve. E nisso o jornalismo sozinho não tem pernas para combater essa coisa de fake news, sendo que o jornalismo já não tem mais o monopólio da informação, né? Então, o que você acha que precisaria ser feito? Você acha que precisaria ser feito algo para combater essa questão das fake news, né? Teve um ministro que recentemente falou algo a respeito, ele propôs ali um pacote anti-fake news. Não, de fato, todo mundo tem que falar todo mundo tem que falar o que quiser. Qual que é a sua visão a respeito disso? Deve ser combatido e como? Sendo que o jornalismo sozinho provavelmente não tenha pernas aí para combater. Humberto Eco deu uma declaração muito legal sobre a internet. Ele disse o seguinte: a internet deu voz para os idiotas que não eram ouvidos. E é verdade. Há um certo tempo, esse pessoal que falava que a Terra era quadrada e que o Sol girava em volta da Terra, enfim, toda essa bobagem,
ficava nessa discussão no barzinho. Eles tomavam um corote lá sábado à noite, discutiam esse monte de bobagem e aquilo morria. O que aconteceu? A internet veio e deu voz para esse pessoal. E aí, essa história de terra quadrada e toda essa besteirada ganhou proporção, né, ganhou essa dimensão toda e de uma forma muito perigosa, que até vem em relação à vacina, desacredita a vacina, que é uma proteção da humanidade. De fato, o jornalismo não tem hoje braço e perna para a todo instante falar assim, embora alguns veículos o façam. É fake news, é fake news, é fake news. Mas eu vejo, em meio a isso, uma correção natural de que as pessoas passam a perceber, aos poucos, as mentiras. Uma análise muito pessoal minha. Hoje, eu acho que nós temos menos fake news do que nós tínhamos no ano passado, há 2 anos. Me parece que há uma regulagem natural, porque aos pouquinhos você acredita numa mentira, mas depois você começa a perceber que aquilo vai ganhando uma outra roupagem e você vê que aquilo lá é mentira. Mas isso também é produto do que se faz no sentido de mostrar, que é aí que os veículos de comunicação têm uma situação muito boa, de mostrar, é fake news, é fake news, é fake news. Eu acho que quando você começa, só pelo fato de botar na cabeça das pessoas fake news, fake news, fake news, as pessoas começam a ficar um pouquinho mais desconfiadas. É um processo rápido? Não, vai demorar um bom tempo. Nós vamos ficar por um bom tempo dizendo que o vírus que veio, que essa vacina que veio da China está com coronavírus e vai infectar mais gente. Esse monte de bobagem vai continuar por um bom tempo. Mas eu acho que ela não tem estrutura e fôlego para perpetuar. Então, eu acho que... a interferência também da justiça para regular o que é fake news também é temerário, porque quando você mexe na informação, é complicado. Eu pergunto para você, será que, por exemplo, o Facebook tem filtro para dizer o que é fake news ou não? As pessoas dizem, claro, ele vai lá e confirma. Será que a gente tem uma inteligência artificial já poderosa para filtrar o que é verdade e o que é mentira? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu acho que pode ser que mais instrumentos, por conta da tecnologia, ajudem a aperfeiçoar essa correção. Mas hoje ainda, as fake news encontram um terreno muito fértil para se reproduzirem no mundo e no Brasil ainda mais. Correto. Sem dúvida. Bom, Paulinha, a gente está... Eu ia falar que a gente está caminhando aí para os minutos finais da live. Meu 52 já, quando o papo é bom, a gente nem percebe, né? Mas já que a gente está quase no encerramento aqui, eu queria fazer uma pergunta mais de fechamento, né? Em vista de tudo que a gente falou, dessa crise de credibilidade, né? Desse cenário de pós-verdade, onde as pessoas estão acreditando cada vez menos na mídia, acreditando nos políticos, heroizando tudo isso. Qual é a dica, né, para que jornalistas que queiram atuar no jornalismo político, né, poder exercer a profissão, se preparando para esses ataques? Não deveria ser assim, né, mas a gente tem que se preparar para esses ataques e tentar fazer o jornalismo mais crível possível. Como Legal. se diante de tudo isso? Até agora nós discutimos como vai ser a sobrevivência do jornalismo, mas não discutimos como vai ser a sobrevivência do jornalista. Verdade. Que tipo de jornalista, né, o mundo está querendo? Primeiro, eu acho que nunca esteve fora de moda o jornalista com conteúdo. Ele pode ter sobrevivido a algum momento ali, sem saber muita coisa sobre as coisas, mas vai ser necessário um jornalista com mais conteúdo. Quando eu falo um jornalista com mais conteúdo, eu não falo num jornalista que decore a enciclopédia, mas eu falo num jornalista que tenha a capacidade de associar fatos, que tenha a capacidade interpretativa do que está acontecendo e possa tornar as coisas mais claras, mais transparentes para as pessoas. Aliado a isso também, eu acho que vamos precisar de um jornalista mais tecnológico, muito mais. O que é esse jornalista tecnológico? Vamos por um princípio básico. Hoje, os veículos de comunicação, leia-se, por exemplo, a CNN, já tem o jornalista, o vídeo repórter, que é aquele sujeito que está exatamente como eu estou fazendo agora, como vocês estão fazendo, se enquadra na frente de um celular, sem cinegrafista, sem operador de câmera, e manda ver a comunicação. Aí é o seguinte, é simples isso? Na teoria, sim. Na prática, não. Por quê? Depende de um grande papel de
de informação para o jornalista. Então, vamos lá, eu vou fazer um ao vivo para uma emissora em rede nacional sobre jornalismo. Eu tenho que ter um conteúdo muito legal para poder passar informação. Porque antes, como era? Antes eu ia fazer um ao vivo, de 1 minuto, 2 minutos, e eu jogava para o entrevistado. Então, diriam assim, o repórter João Borda está com o Rony, que vai falar sobre o futuro do jornalismo. Aí eu fazia uma abertura de 10 segundos que eu chupei da pauta, que eu nem sei o que é comunicação. Eu fui na pauta e li. O Rony é um especialista em comunicação e acha que a convergência de mídia vai ser a salvação. E aí eu entro e falo, eu estou aqui com o Rony, ele acha que a convergência de mídia vai resolver esse problema todo. Não é mesmo, Rony? E aí deixa o Rony falar, porque eu não sei nada. E esse jornalista está morto. Esse aí pode ir para a casa dele e fazer pipoca e assistir Netflix. O jornalista do futuro vai ser aquele sujeito que vai explicar, olha, a comunicação surgiu com Gutenberg, passou por tais e tais processos, hoje tem ou não tem convergência de mídia, o futuro vai ser de algoritmos com inteligência artificial. Assim, esse cara sabe. Então é isso que a gente tem que exigir, que a gente tem que se preparar. Jornalista tem que se informar cada vez mais, ler, tem que ser um louco por leitura. Exatamente, tecnológico, dominar. Não adianta só aprender a dar Ctrl+C, Ctrl+V e disparar fotos pelo WhatsApp, né? E está preparado para várias plataformas, como você falou, né, Borda? Porque antigamente você escolhia uma coisa só ali, né? Eu vou para a redação. Perfeito, exatamente. Né? Esquece isso. A política tem uma preocupação muito grande, como a gente falou aqui, né? De dar transparência, de mostrar o que está acontecendo no universo político, mas tem que estar pronto para fazer isso em qualquer situação. Eu penso que não é fácil você ser generalista, né? Não dá para ser bom. Eu domino artes marciais, eu domino violência. Não dá para ser assim. Mas eu acho que dá para você, por exemplo, ter um grande domínio em economia e política e ter lá a sua cereja do bolo. Eu sei muito bem sobre política e economia, mas eu sou um cara muito bom em tecnologia de celular. E aí, que as redações vão precisar desse cara. No futuro. Isso, exatamente. O cara que mais entende de tecnologia, de Wi-Fi é o Borda, o Rony. Então, a gente tem que se aprimorar para isso. Pois é, meus amigos. Jornalismo está ficando cada vez mais para gente grande, né? A gente está um grande desafio, né? Encerrando a graduação. Nunca foi e também não vai ser decorar texto só e ler, né? Isso, exatamente, dominar o assunto. Aquela coleguinha de vocês, aquela coleguinha, com todo respeito, coleguinha de faculdade, bonitinha, que usa o batonzinho vermelho e fala assim, eu quero ser apresentadora porque eu não gosto de escrever, eu só gosto de aparecer na televisão. Eu identifiquei com algumas pessoas aí, ó. O guriazinho, e o gurizinho também, porque tem o boyzinho que se acha bonitão, que é a mesma coisa. A gente quer aparecer, né? Vai ser modelo, outra coisa, que a gente vai ser o resto da vida, então tá aqui. Põe um blog de moda aí, de fotos. Gente, eu acho que a gente encerra muito bem nosso blog, né? Desse jeito. Com essa última live. Nós dois, né? Tipo, encerrando a graduação, minha última entrevista aqui como estudante, entrevistando parabéns! Vocês, quando começaram no primeiro ano, eu já os via como colega. Agora eu já vejo vocês como meus mestres. Eu ia lembrar isso agora. Eu lembro do primeiro semestre, o primeiro evento que eu cobri lá na faculdade, na equipe de jornalismo júnior, né? Foi a oficina do Borda. E aí, encerrando... Primeiro semestre a gente viu. Que bom. Fico feliz, muito feliz. Legal. Sucesso para vocês. Muito obrigado. A gente apanha, a gente leva pontapé, mas a gente não larga esse negócio. É isso aí. Não, amor. Acho que com amor, né, a gente supera tudo. Não desista. E se precisarem vocês e os colegas que estão me ouvindo, passa meu celular, quem quiser alguma informação, eu puder ajudar. Então, nós estamos juntos. Muito obrigada, Borda, pela disponibilidade, por esse carinho aí, já está sempre né? Obrigado mesmo, Borda. Obrigado a todos que nos assistiram nesse período. Isso. E fiquem ligados, porque vai sair, né, Rony? Agora o nosso último projetinho aí de reportagem multimídia. Projetinho não, porque esse é projetão mesmo. De reportagem multimídia sobre polarização política, tá muito show, né? Tem vídeo, tem podcast, né? Tem material muito legal. Até semana que vem tá no ar no blog. Fiquem ligados. Então, obrigado, gente. Boa noite. Até bom. Boa noite.